Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou Alan Felipe e este é o canal Reconquistando Quem Eu Amo, canal referência para você que busca a restauração do seu noivado, do seu namoro, do seu casamento. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E é com muita felicidade que eu trago mais um testemunho de restauração de namoro que vem lá do estado do Espírito Santo aqui no Brasil. É um testemunho maravilhoso que vale a pena você escutar até o final e eu tenho certeza que vai te animar a seguir nesse caminho do deserto. Só lembrando que você não pode se esquecer de deixar o seu like para a gente trazer mais testemunhos, mais conselhos aqui no canal e também compartilhe com seus amigos, com suas amigas e assim a gente vai crescendo no canal e ajudando mais pessoas. Agora fique ligado que eu vou trazer agora um dos milhares de testemunhos que eu recebo de pessoas que conseguiram a restauração e hoje é a restauração de namoro. Fique ligado, Deus te abençoe. Caro irmão Alan, me chamo Tony Esmeraldino Oliveira Torres, tenho 29 anos e moro em Conceição do Castelo, no estado do Espírito Santo. Para os que creem, eu envio meu testemunho da restauração do meu namoro com a minha princesa Mônica Carvalho de Santana. Estou muito feliz com a restauração do nosso namoro, pois sempre acreditei que Deus tinha um propósito nessa união. Estamos juntos há quase 5 anos e durante 7 meses ficamos separados. E o motivo foram muitas discussões entre nós e muito desentendimento que acabou com que a gente se separasse. Mas graças a Deus, nosso amor está mais vivo do que nunca. Conheci minha princesa em 2015 na faculdade que nós estudávamos e parece que foi amor à primeira vista. Éramos muito unidos e foi ela quem me convidou para ir para a igreja pela primeira vez, já que eu não segui os caminhos de Deus. Ficamos mais unidos quando a gente começou a ir para a igreja juntos. E foi neste tempo que eu tive uma experiência linda com Deus, onde Ele havia me dito que nossa união era a vontade dEle e o propósito era sermos usados por Ele para pregar o Evangelho. Éramos um casal perfeito. Orávamos juntos, pregávamos para as pessoas e chegamos até a ajudar alguns casais de namorados e noivos na igreja através da palavra de Deus. Esse namoro foi o caminho para que eu tivesse intimidade com Deus. Mas sabemos que somos falhos e humanos necessitados da misericórdia de Deus. E com isso um dia comecei a me afastar aos poucos. E a partir daí algumas coisas começaram a sair do caminho. Quando Mônica e eu estávamos na faculdade, eu cursava administração e comecei a estagiar em uma empresa no qual eu sempre quis trabalhar. Inclusive eu trabalho lá até hoje. Mas no início, por conta das más conversações de pessoas que estão longe de Deus, a gente acaba deixando-se influenciar em alguns pontos. Nessa época, conheci alguns colegas que, assim como eu, gostam muito de futebol e chegamos a criar um grupo para jogarmos às vezes. Marcávamos as partidas sempre depois das aulas da faculdade. Só que comecei a dar mais moral ao futebol do que para minha namorada e até mesmo deixei de ir para a igreja para jogar bola. Nisso comecei a perceber que eu estava me afastando da igreja e ficando menos tempo com a minha namorada. Com isso ela começou a se chatear comigo e começamos a discutir de forma feia como nunca antes. E assim, por conta dessas brigas, começamos a nos afastar um do outro. Ela não falava mais comigo como antigamente, não me atendia como antes e às vezes passávamos alguns dias sem nos falar. E eu vi ela só na faculdade ou quando eu ia para a igreja. Comecei a me entristecer com isso e fui orando a Deus para que Ele me mostrasse a direção e me desse sabedoria para vencer aquela situação. Alguns dias depois, eu tive que fazer uma pequena viagem para a casa da minha mãe, pois ela estava doente e como ela morava sozinha, eu tive que ir lá para cuidar dela. Fiquei lá quase um mês. E neste meio tempo sempre mandava mensagens para Mônica e começamos a conversar normalmente depois de alguns dias sem nos falar direito. Porém, quando eu ainda estava na casa da minha mãe, Mônica me pegou de surpresa. Ela me ligou terminando tudo comigo. Ela ainda estava magoada com as situações que aconteceram entre a gente, principalmente pelas vezes que menti para ela e por conta das situações que aconteceram, discussões, enfim. Eu fiquei muito abalado. Parecia que eu tinha perdido o chão. E depois de anos de namoro, como podem as coisas terminarem assim? Era como se todo aquele tempo tinha sido em vão.
pois construímos e planejamos muita coisa para nós. Lembro que depois do término, implorei muitas vezes para a Mônica voltar comigo. Porém, cada vez que eu implorava, mais ela me dava um fora. Eu insisti tanto, mas tanto, que um dia ela me bloqueou no WhatsApp. Eu estava bastante desesperado e não aceitava o fim do nosso namoro. A dor era gigantesca. Voltei para casa depois que minha mãe melhorou e passei mais ou menos um mês sem falar com a Mônica. Até que um dia eu encontrei ela na igreja e pedi para conversar com ela. Marcamos um encontro depois do culto e quando eu pensei que iríamos reatar o nosso namoro, ela me pega de surpresa dizendo que já estava conhecendo outra pessoa. Foi nessa hora que perdi o chão. Eu não acreditava no que eu tinha ouvido. Como pode uma pessoa namorar outra por quase 5 anos e de repente em menos de um mês já está gostando de outra pessoa, Alan? Eu me senti um lixo, como se tudo o que vivemos fosse apenas um monte de lixo. Eu perguntava a Deus por que daquilo. Depois desse dia me afastei da igreja, voltei para a vida que eu tinha antes. Parecia que eu não queria mais saber de nada. Apenas ia para o trabalho e depois voltava para casa. Infelizmente, por causa da dor que sentia, eu ficava espiando o Instagram dela. E por isso eu ficava mais aflito ainda. E como diz aquele ditado, quem procura acha. Ela tirou meu nome da marcação do Instagram e marcou o nome de outra pessoa como namorado. E esse foi o meu fim. Depois de ver isso, liguei para ela implorando para voltar. Mas ela disse para eu seguir minha vida, pois ela, como havia dito, já estava namorando. Nesse momento, eu até pedi para Deus tirar a minha vida, pois eu não suportava aquela situação. Segui meus dias com muita tristeza, gastava meu dinheiro com bebida alcoólica e foi em uma dessas noitadas que resolvi voltar de moto para casa bêbado. E neste dia, bati na traseira de um carro onde eu quebrei minha clavícula e um braço, fora outros ferimentos do qual eu tive. Fiquei alguns dias sem poder sair de casa e foi neste tempo que conheci o seu canal, Alan. Um vídeo chamado Os 4 Passos para Reconquistar a Sua Ex e outro vídeo chamado Aprenda a Fazer Falta foram os divisores de água para mim. Enquanto eu estava acamado, entrei de cabeça nos seus vídeos e aprendi muita coisa. E parece que cada vídeo que eu assistia, Deus jogava sobre mim um remédio espiritual no meu coração. Nos seus vídeos, você fala que o problema não está na falta do ex, mas sim está em nosso interior. E isso é verdade. E existiram muitas situações, muitas coisas que eu precisava tirar de mim. Um homem arrogante, às vezes orgulhoso, mas aprendi que aquele momento era uma oportunidade de Deus mudar a minha vida. E muitas coisas que aprendi, coloquei em prática e fui abençoado. Um dia, eu participei de um grupo do lançamento de um livro que o irmão Alan estava fazendo. E lá peguei o contato dele. Mandei mensagem, mas não tive resposta. Dias depois, enquanto eu orava, pedi para Deus usar alguém ou algo para falar comigo. Pois, como sabemos, tem horas que a caminhada é muito difícil. Mas de repente, recebi a mensagem do irmão Alan. Fiquei muito feliz. O irmão disse muitas coisas importantes para mim. Me ensinou que deveríamos sempre orar para que a vontade de Deus se manifestasse em nossas vidas. E que eu estava passando por aquilo para que a glória de Deus se manifestasse em minha vida. Suas palavras me deram ânimo, irmão Alan, e comecei a orar conforme você me ensinou. E quando eu estava triste ou desanimado, eu sempre tomava posse da identidade de filho de Deus que tenho e repreendia todo o mal e qualquer sentimento de dor em nome de Jesus. Fui deixando de orar pela restauração do meu namoro e comecei a orar para que a vontade de Deus se manifestasse em minha vida, pois aquilo que é meu viria através da vontade do Pai. E se Mônica fosse minha, nós iríamos voltar. E foi orando assim durante esses 3 meses que Deus me surpreendeu em várias áreas da minha vida. Vou dar um exemplo. Enquanto eu estava acamado devido ao acidente, acreditei que seria demitido, mas meu chefe me ligou dizendo que quando eu melhorasse e voltasse ao trabalho, eu começaria um cargo melhor e ganhando mais. E também outras bênçãos que Deus me enviou durante os 90 dias que eu estava enfermo. Então, voltei a trabalhar, mas quando voltei, uma notícia me pegou de surpresa. Uma pessoa que trabalhava comigo e que era da mesma igreja que Mônica, me contou que havia burburinhos de que ela iria se casar.
Confesso que aquilo me pegou realmente de surpresa, mas também confesso que aquela notícia não me doeu muito como antes. E também questionei um momento, dizendo: como pode estarmos 5 anos juntos e ela não pensar em casamento? E agora ela está há 4 meses com outra pessoa e já fala em se casar com ele. Me lembro que entrei no banheiro e falei a Deus: Senhor, faça a sua vontade. Naquela mesma hora, veio uma voz suave no meu ouvido dizendo: você não se lembra que eu disse uma vez que a união de vocês era a minha vontade? Apenas descanse e espere. Foram essas mesmas palavras que eu ouvi quando eu tive minha primeira experiência com Deus, assim que comecei a ir para a igreja. Saí daquele banheiro com a certeza de que Mônica e eu voltaremos um dia. Descansei em Deus e continuei orando para que a vontade dele se manifestasse. E assim orei por mais 4 meses. Eu não orava para a Mônica voltar, somente queria que a vontade de Deus se fizesse em minha vida. Então, 6 meses após o nosso fim, eu recebi uma notícia de que o namoro entre Mônica e essa outra pessoa havia terminado, porque foi descoberto que Mônica havia sido traída pelo namorado. Eu sinceramente, quando ouvi essa notícia, veio algo ao meu coração dizendo que aquele era o momento. Depois de quase 7 meses separados, Deus estava agindo em nosso meio, em nosso namoro. Dias depois dessa notícia, fui convidado para um passeio da igreja. E nesse momento Deus tocou no meu coração de forma forte, dizendo: vai ser nesse momento, vai ser nesse passeio que a minha glória vai se manifestar na tua vida. Então dias depois fomos a esse passeio e lá me encontrei com Mônica. Mônica chegou até mim dizendo que queria conversar comigo. Então assim, naquele lugar nós conversamos. Primeiramente ela me pediu perdão por tudo aquilo que ela tinha feito, pois por muitas vezes ela foi imatura e que aquelas situações que estavam acontecendo estavam tratando a imaturidade dela e fazendo dela uma mulher. A segunda coisa é que ela se arrependia de ter terminado comigo. E depois ela me falou que se fosse para voltar, ela não pensaria 2 vezes. Naquele momento eu somente disse para ela: vamos ver o que Deus tem para nós. Os dias se passaram, a gente foi voltando a conversar, voltamos a ir para a igreja. E depois de mais ou menos 20 dias depois desse passeio, nós voltamos a namorar. Foram 7 meses separados. Mas esses 7 meses, irmão Alan, foram meses essenciais para me transformar numa nova pessoa, não somente a mim, mas também a Mônica. Hoje somos pessoas restauradas e estamos prontos para vivermos uma vida de casados. Inclusive, nosso casamento já está marcado para o dia 21 de agosto de 2021. E eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter me colocado nessa situação. Às vezes a gente não entende, mas quando nós entendemos o propósito do deserto, nós saímos de lá mais fortes. Agradeço a Deus por essa situação, eu agradeço a Deus por me colocar você, irmão Alan, na minha vida, por você me ensinar o que realmente é um deserto. Enquanto muitas pessoas oram para a pessoa voltar, vivem uma tremenda dependência emocional, o irmão me ensinou que o problema não é somente a falta da ex, a falta da namorada, mas sim é uma aprendizagem, é um tempo para que a gente possa ser novas pessoas. Então eu deixo meu testemunho e digo a todos vocês que passam por essa situação: peçam sempre para que a glória de Deus sempre se faça na vida de vocês. E vocês vão ver que grandes coisas farão Deus nas suas vidas. Um grande abraço, irmão Alan, muita paz. De Tony Esmeraldino e Mônica, de Conceição do Castelo, no Espírito Santo, Brasil. Este é mais um maravilhoso testemunho que eu trago a você. Eu tenho milhares no meu e-mail de pessoas no qual acompanhei durante aí esses 9, 10 anos que eu estou aí aconselhando pessoas. Eu espero um dia receber o seu testemunho, tá bom? Deus te abençoe. Para terminar o vídeo, te chamo para fazer o bem. Quero só te convidar para fazer o bem.
Ajude uma das 250 famílias beneficiadas do projeto humanitário Metanoia e Mudança. Todos os meses o projeto ajuda 250 famílias com cestas básicas e precisamos muito da sua ajuda. Para que você possa ser abençoado e abençoar uma família, entre em contato conosco através do WhatsApp que está na descrição, ou se você quiser fazer uma doação via Pix, está na descrição também do vídeo a chave para você participar. Lembrando, o nome dos patrocinadores aparecerão aqui no final do vídeo, como está aparecendo agora. Não perca a sua chance de ser abençoado, porque está escrito: dá e vos será dado. Deus te abençoe e te guarde. Eu sou Alan Felipe. Até a próxima.